Saudações dermatológicas, aqui o Dr. Tiago Gondim. Eu sou médico dermatologista, sou coordenador das pós-graduações em dermatologia da Faculdade CBMS e estou aqui para apresentar o nosso clube de revista CBMS. O primeiro tema escolhido para a aula 1 foi exatamente o líquen plano. Então, o objetivo da nossa atividade é sempre trazer uma discussão com base em artigo científico. Então, vamos ao caso clínico, uma paciente do sexo feminino, fototipo 4, com data de nascimento em 1979, ou seja, uma paciente com mais de 40 anos, aproximadamente 45 anos, referenciando uma doença eczematosa há algum tempo. Ela compareceu ao consultório com lesões em tornozelos, dorso dos pés, tronco e regiões intertriginosas. Nós veremos as fotos a seguir. A fossa poplítea e a fossa troclear acometidas, tinha prurido que era importante, algumas das lesões dos membros inferiores eram arroxeadas e eram pápulas confluentes. As outras lesões eram pequenas pápulas também confluentes em base eritematosa. Ela estava usando Cetaphil, o hidratante, referenciava que quanto mais coçava, pior a sensação se tornava. Não fazia uso de medicações, contudo lembrava de usar ômega 3 de forma esporádica e também usava creatina às vezes. Falava em cólicas na menstruação e com um diagnóstico de início de menopausa há um ano. Falava que esse diagnóstico tinha sido dado apenas por ter passado 2 meses sem menstruar. Não fazia tratamentos para cólica, referia melasma sem tratamento, contudo usava alguma coisa ou algum artifício por conta própria. Referenciava a piora das lesões com a utilização de água sanitária. Então aqui estão as fotografias da paciente, lesões em pápula, placas, pruriginosas, poligonais, em regiões de flexão, com estrias de Wickham. Aqui conseguimos observar as estrias de Wickham. Lesões até que apresentam pequena descamação, micácea. Então escolhemos esse artigo de 2020, um artigo da Revista Portuguesa de Medicina Geral da Família, que tem por título Líquen plano, caso clínico sobre a perspectiva dos cuidados de saúde primários. Uma produção de Catarina Ornelas e Ana Rodrigues. Então elas começam o texto do artigo falando que o líquen plano é uma doença inflamatória crônica que pode envolver a pele e as mucosas e cuja prevalência é estimada em 0,22 até 5% da população mundial. Nos bancos de pesquisa, onde nós comumente encontramos os artigos científicos, o PubMed, Cielo, nós encontramos, na pesquisa de líquen plano, encontramos um grande diferencial em relação ao tipo de líquen plano. Líquen plano estriado, pigmentoso, bolhoso, oral, hipertrófico. Então, a primeira dificuldade em relação à pesquisa do líquen plano é exatamente a questão
do seu amplo espectro, seu amplo formato de apresentação clínica. Mas o artigo continua informando que as lesões elas são simétricas, que elas surgem na superfície flexora dos membros. O nosso caso apresenta lesões nas superfícies flexoras, podendo ainda acometer as unhas, o couro cabeludo, a mucosa oral, mucosa esofágica, laríngea, os genitais e as conjuntivas. Conhecida antes por doença dos 5 P's, hoje doença dos 6 P's. Placa, pápula, purpúrica, poligonal, plana e pruriginosa. Observem que esse artigo é um artigo da revista portuguesa, então nós temos aqui algumas pequenas diferenças em relação à língua portuguesa. Ele lembra também das linhas estriadas, conhecidas como estrias de Wickham, que são características do líquen plano. Diz que atinge mais comumente adultos de meia idade, de ambos os gêneros. Então, nós temos aqui, no nosso caso clínico, um paciente adulto de meia idade, e que é mais predominantemente em mulheres, também casa com o nosso caso clínico. Lembra das diferentes formas, sendo a classificação orientada com base nas características das lesões ou na localização. Então, líquen plano pilar, quando acontece no couro cabeludo, líquen plano oral, líquen plano genital, líquen plano disseminado, líquen plano plantar. Então, a depender do local onde ele acomete, ele pode ter uma designação. Elas lembram que a forma clássica é a forma em pápulas, a fórmula papular, mas que também há o líquen linear, também há o líquen anular, o líquen atrófico, hipertrófico, folicular, pigmentoso, pigmentoso inverso, vesgo-bolhoso, e a maioria dos casos de líquen plano, seria idiopática. Então, é muito comum que a gente não consiga informar ou não consiga diagnosticar o gatilho, que não consigamos associar a lesão ao tipo de estresse, o tipo de gatilho. Durante a época do Covid, ficou bastante visível a relação com a infecção viral. Então, foram diversos os casos de líquen que acometeram as pessoas que desenvolviam o Covid. Então, o líquen plano, ele tem relação com infecções, como hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, com uma série de medicamentos. Então, os medicamentos eles são talvez a grande classe de gatilhos, né, de relação com o aparecimento do líquen plano. Então, aqui já informando sobre esses medicamentos, então elas citam os antimaláricos, as penicilaminas, os diuréticos tiazídicos, os beta-bloqueadores, os anti-inflamatórios não hormonais e os inibidores da ECA. Lembram também do fenômeno de Koebner. O que é o fenômeno de Koebner? É exatamente o aparecimento de lesões em regiões ou em locais que sofreram traumas. Então, membros inferiores, que são regiões onde os traumas são mais frequentes, também têm uma capacidade de desenvolvimento do líquen pelo formato de replicação, ou seja, o fenômeno de Koebner. O local que apresenta um trauma
é passível de aparecimento da lesão inicial. Elas informam que, tipicamente, a patologia ela é muito pruriginosa e o diagnóstico dela é clínico, não necessitando de estudo histopatológico, embora a biópsia deva ser considerada em casos atípicos e para o afastamento de algumas das suas hipóteses diagnósticas diferenciais. Lembram que as doenças de transmissão sexual, de transmissões sexuais, elas devem ser afastadas, principalmente a sífilis secundária, que é a grande doença imitadora e que também pode vir associada a sífilis com o líquen plano. Também lembram que o vírus da hepatite C está relacionado ao desenvolvimento do líquen plano e que esse líquen plano ele pode ser resolvido de maneira espontânea num período de 6 meses a 12 meses, mas a tendência é que esses pacientes eles tenham recorrência, principalmente aqueles pacientes que desenvolvem os casos de líquen planos disseminados. Lembra que os corticoides tópicos eles podem ser usados como primeira opção no tratamento, embora esses corticoides eles vão ter um limite de atuação no sentido de tamanho da lesão, de tamanho do acometimento. Então, quando são lesões localizadas, por exemplo, nos punhos, nos pés, é comum se utilizar a corticoterapia tópica a princípio, mas que quando esses casos eles são disseminados, então ele já não tem mais sentido na solicitação de medicamentos tópicos, como os próprios imunomoduladores, como tacrolimus, pimecrolimus, já que é uma doença relacionada a linfócitos. Então, embora os corticoides tópicos sejam a primeira linha de tratamento, principalmente as lesões localizadas e as lesões em mucosa, mucosa oral, mucosa genital, quando existe uma disseminação do quadro, há sim a solicitação por terapêutica sistêmica. Então, o controle do prurido, ele se dá geralmente pela utilização de antihistamínicos, como a hidroxizina, aqui na dose de 25 miligramas 3 vezes ao dia, para o caso de adultos. A corticoterapia oral, ela é realizada com a utilização da prednisona, por exemplo, na dose de 0,5 a 1 miligrama por quilograma. E se faz diariamente durante 4 a 6 meses, a 6 semanas. 4 a 6 semanas. E a citritina também pode ser usada durante 8 semanas com a dose de 30 miligramas ao dia. Então, o objetivo do nosso clube de revista será o de trazer informações sobre determinadas patologias, tomando como base o estudo de artigos científicos. Sempre atividades de rápida conferência, onde nós vamos poder, posteriormente,
fazer as nossas discussões de casos clínicos. Então, saúdo todos que participaram, convido para o próximo momento, a nossa próxima aula, a aula de número 2, e também convido a que façam os seus estudos com base em artigos científicos, para que o conhecimento ele possa ser melhor desenvolvido, para que seja palatável, para que seja de acesso simples. Então, esses são os meus votos. Me despeço. Até o próximo caso clínico.